Isso, agora eu devia já vi. Espera ela entrar, né? Ah, tu já chamou ela? Envia pra ela aqui. Licença. Aqui. Enviar. Concluir. Ó. Ela já entrou. Oi, Luísa. As máximas da tecnologia, né? Pois é, que coisa desagradável. A gente está Não, é conversando, o negócio assim, cai. isso já aconteceu em outros momentos, tá? Geralmente, quando dá 60 minutos, eles encerram. Eu não sei o que é, eu não sei te explicar, mas de repente os nossos colegas aqui é, que têm mais experiência com esse trabalho no Insta podem até nos dizer. Mas já aconteceu em mais de uma live do Nuda. é, a gente está no finalzinho, tipo, faltando 1 minuto, ou chegou nos 30 minutos, pimba, ele corta. Então, assim, só Engraçado, para. né, querida? Uhum. Essa coisa do relógio do tempo Cronos, né? Isso para um Guarani é uma coisa absurda. Tu tá conversando com alguém e o sistema, que é um sistema, né? O sistema cai. Né? O Ariel dizia muito para nós assim que o pessoal ficava impressionado porque ele tinha 130 horas de gravação para um filme de 1 hora e ele dizia, gente, mas eu sento com o ancião e aí a gente vai ter o tempo Guarani. A câmera, ela se transforma num Guarani. Eu jamais Sim, vou cortar um ancião que está me contando uma história porque eu tenho que editar um filme. Porque eu sim. estou aprendendo com ele. Né? Então, Uhum. ele gravava horas e horas de conversa. Então, Sim. imagina, né, assim, o trabalho de edição e o cuidado que tem a ver com essa outra temporalidade. Né? Não é o sistema que engole eles, não é o relógio que nos engole tanto, né? E a Loucura. tecnologia, e sim a vida mesmo, né? E é uma vida, como tu disse, presente. Eu queria ter Uhum. comentado, não comentei aquela hora, que o Daniel Munduruku fala bastante disso, que o povo Munduruku não tem a palavra futuro, Uhum, né? Porque porque o o futuro, futuro ele não existe. é porque o futuro não existe, né? A gente não sabe, tu não sabe o dia de amanhã. Como que a gente ia prever que nós íamos daqui a pouco ser cortadas assim? Então a gente não tem Pois é. noção do futuro, não é? O Matheus está dizendo aqui, o Matheus é nosso integrante do NUDA lá, acadêmico da música, está dizendo que ele acha que é o limite da live. É isso mesmo. Dessa live, aí É eles, 60 eles, minutos. Se vira para Hã? falar tudo em 60 minutos. É isso. E quando tu falou do tempo do ancião, tu me lembrou também a minha avó, né? Falava muito isso pra gente, quando a gente estava conversando com alguém com mais idade, né? Que também dizer mais velho não é elegante. Ela dizia, quando tu está falando com mais velho ou com quem mais idade, não tem tempo, é o tempo necessário. Então, tu não pode, Exatamente. não é tu que precisa o tempo, mas é o tempo que se coloca para aquele assunto, ou para aquela circunstância, ou para aquela condição naquele momento. E eu acho que tem a ver com a questão do que tu estavas dizendo aí sobre o Guarani, né? É bem Uhum. isso, muito Eu louco. ia ler um trecho da entrevista que o Ariel nos deu, esse diretor Guarani, logo depois que tu estava falando do genocídio, já estava achando que era alguém que fez cair o negócio, porque na hora que tu falou que, né, é para racializar o branco também como genocida nessa história, o negócio Não, e caiu, né? eu chamei o branco de genocida, aí eu disse assim, provavelmente quem está por trás desse negócio aqui é branco e acabou de tirar do pedaço. Mas a gente volta, né, Cida? Não tem problema, a gente volta. Só Não, para terminar, para dar o recado. a gente é insistente e resistente. Olha só Mas, que enfim, belo o que o Ariel nos disse. Por que todas as nossas matas foram destruídas? A gente está morando na periferia ou na beira da estrada, não tem mais como plantar. Hoje em dia, já não podemos mais, para defender nossas terras, lutar com arco e flecha. Eu estou usando a câmera de outra forma, como luta.
É uma ferramenta ocidental, mas que eu uso para me defender e contar outra história, a minha história, que é dentro da aldeia. Então a gente não vai, eu não vou ser menos indígena, ou não vou deixar de ser indígena porque eu estou usando uma câmera. É muito de como você está usando e para quê. Por isso eu sempre digo que quando eu pego a câmera dentro da aldeia, ela se transforma como um ser da aldeia também. Uhum. Esse é para eles e para o Matheus. Ai, lindo, maravilhoso, né? E aí, o branco, né, ou o não indígena, subestima a capacidade de raciocínio, de entendimento, de conhecimento do indígena e diz assim: mas eles são muito tanso, eles são muito burros, eles deviam se apropriar disso, se apropriar daquilo outro. Mas não é que eles sejam tansos ou burros, ou desconheçam, ou não tenham conhecimento. Eles só utilizam quando tem uma função. Se não tem uma função, não tem por que usar. Então ele agora está usando a câmera porque a câmera é necessária, ela tem uma função, né? Não é simplesmente porque está na moda ou porque o branco também faz filme, eu também vou fazer. Mas é porque tem uma necessidade para continuar existindo. Porque eles estão à beira um pouco nessa essa noção da branquitude, pensando justamente o contrário, né? Mesmo diante de 518 anos de violência sistemática, de genocídio da população negra nesse país e da população indígena, mesmo assim, os indígenas se mantêm como indígenas numa força de resistência, numa força de existência que pegam essas ferramentas ocidentais, como o Ariel está dizendo aqui, né, o Ariel Ortega, para contar sua própria história, para reforçar sua identidade e continuar existindo enquanto indígena, mesmo num período, né, que agora só piora, né, para eles. Então é incrível, né? O que a gente precisa fazer é ouvir de fato esses indígenas para entender os perigos desses discursos e dessas práticas. A gente precisa aprender, né? A gente precisa se permitir esse espaço para aprender. É só isso. É simples. E para isso precisa se questionar e se transformar, né, Cida? Então, falando aqui como branca, né, como tu falou antes, né, provocou ali, é isso. Ver a branquitude como racializar também esse sujeito que sempre foi um indivíduo na história, sempre foi valorizado, sempre foi heroicizado. Ele sempre foi eu, né? Ele sempre foi eu, ele nunca foi outro. E agora ele passou a ser outro. E não é mais eu. Quer dizer, na verdade, ele nunca foi eu. Porque eu não age como o branco agiu com os seus iguais, que ele não entendeu como iguais, por conta da matéria. Por isso que tanto o povo de origem africana como o povo indígena fala que eles são os homens da matéria, né? Porque eles não passam da lei. Daquele termo que o Davi Copenau, que é o xamã Yanomami, né, criou para nós, a sociedade ocidental, né, dito de maneira abrangente, que é o povo da matéria. É isso, que é individualista, materialista, destruidor, vai acabar no quê? Se a gente não aprender com os indígenas, não aprender com os povos africanos. Vai acontecer que vai cair o céu sobre a cabeça de todos. É a queda do céu, é a finalização da humanidade. Então, a gente está, de fato, né, acho que é bom estar chegando no final para a gente terminar com essa ideia do Copenau mesmo. Ou a gente aprende com essa força de resistência, se une nessa luta e, para isso, precisa, sim, reconhecer os privilégios da branquitude, saber do papel do branco nessa história violenta, para poder nos transformar, né, e combater o racismo, por exemplo, na nossa sociedade, ou a gente mantém como a gente está e não tem mais muito tempo de vida enquanto gente. Com certeza. Nós estivemos hoje com a professora Luísa Whitman discutindo sobre o que podemos aprender com o cinema indígena. Agradecemos a participação da professora com essa brilhante fala que ela nos brindou hoje aqui nessa tarde maravilhosa de sexta-feira. Sexta-feira, um dia sagrado para a população de santo de origem afro-brasileira. Costuma-se dizer que é o dia da pele preta
e roupa branca, né? Dia de Oxalá. Então, que Oxalá nos traga melhores dias, né? Que todos os pajés, que toda a espiritualidade indígena consiga fazer com que a gente ultrapasse, né, esse limite que estamos passando agora, né, que é o limite da transformação, de deixarmos de ser dessa condição de rivalidades, hierarquias, ocupações e guerras, né, e infortúnios, para passar para uma fase de harmonia, colaboração, né, que a gente consiga entrar nessa cultura do coletivo, sair desse individualismo que nós temos vivido até então. Eu acho que esse momento que tivemos agora nessa tarde, ele deu conta da gente poder pensar sobre uma série de coisas, de como estamos vivendo, por quê, e também o que precisamos fazer para mudar e alterar essa forma de pensar e ver o mundo, né? Que não é única, que não é aquilo que um dia o branco disse que era. É isso, Cida. Várias formas, né, de ser, de estar no mundo, de viver o espaço, de viver o tempo. E a gente costuma saber muito pouco, né, sobre as vidas que não são as nossas. Mais ainda se a gente é branco. É muito mais fácil viver achando que o mundo é o nosso próprio espelho, né? A gente está sempre representado na televisão, sempre representado nos livros didáticos, né? Então chegou a hora mesmo desse giro, né? Então acho que essa live foi um pouco, espero que a próxima, né, vocês possam fazer com algum indígena para a gente aprender um pouco mais, mas eu faço o convite, finalizando, fazendo o convite para todos, né, que eu fiz no começo. Gente, acompanhem as lives dos indígenas, assistam música indígena, leiam livros indígenas, assistam ao cinema indígena. Se eu conseguir colocar essa pulguinha atrás na orelha de quem estava assistindo, eu já fico muito feliz, porque a gente só tem a ganhar enquanto humanidade, né? E quem sabe trilhar outros caminhos, né? Como tu estava dizendo. Com certeza. Eu quero deixar aqui, então, o convite, professora, que nós já estamos aí já articulando com uma pessoa indígena para vir para uma live para trazer a experiência, né, a vivência desse lugar de indígena. E eu gostaria de perguntar se a senhora gostaria de mediar essa live com o indígena que nós vamos trazer. Pelo Nuda. Sem dúvida, é um prazer. Nuda e Aya pensando uma live, que pode ser com 3, com 4. Já, Cida. Maravilha, então. Então, um abraço e até a próxima. Até. Tchau, Obrigada tchau. a você. Obrigada a todos que estiveram conosco. E ouçam a professora Luísa. Vamos buscar conhecimento, né? Vão ler, vão ver os filmes, né? Vão conhecer mais da cultura indígena brasileira e, sobretudo, a cultura indígena catarinense. Beijo grande. Abraço a todos. Tchau. Tchau.